a nossa imagem, ela está ligada à autoestima, está ligada ao nosso sentir. E o profissional de beleza, né, o cabeleireiro em si, que é a minha área de atuação, tem uma missão, porque o cabelo é a moldura do nosso rosto, o nosso rosto é nosso senso de identidade. Que se você, né, diante de uma situação difícil, que você esteja porventura passando, entenda que ali as tuas mãos, elas são uma bênção para poder trabalhar a autoestima daquela pessoa. A autoestima não tem preço, tem valor. Então, por mais difícil que seja, de repente, uma situação que você esteja vivendo dentro do teu trabalho, né, um desafio ali, coloque como missão e pede direcionamento de Deus e coloca como missão mesmo de vida, de resgatar a autoestima daquela pessoa, que o sucesso vem e a força vem, e eu tenho certeza que você sai vitorioso. Oh, uau. Perfeito. Fala pessoal, tudo bem? Sou o Fernando Pascoal. Hoje eu tô do lado do meu coração. Gislaine Pascoal. Galera, hoje eu vou receber um cara aqui que depois eu deixo pra tietar. Eu vou falar um pouquinho do currículo dele. Não dá nem pra ler o currículo dele. Tem 23 anos de profissão. Ele trabalha hoje num espaço próprio. Ele começou a trabalhar numa rede francesa, trabalhou lá durante 10 anos, se tornou o gestor do salão e ele teve a vontade de montar o próprio salão. Não vou falar muita coisa não, vou deixar ele contar um pouquinho pra vocês. Ó, hoje eu tô com o Germano. Obrigado, muito Germano. obrigado. Obrigado. Seja gente. bem-vindo. Muito obrigado, eu adorei o convite, estou super feliz por estar aqui. Germano, eu assisti algumas coisas suas, eu já te acompanho há algum tempo, e eu fiquei assim, bem emotivo quando eu escutei a sua história. É bem bacana. É uma história assim de superação. Sim, é uma história que eu me orgulho muito, assim, porque para mim o que eu mais me tenho assim como orgulho é a relação que eu tenho de ter aprendido muito com a minha família, principalmente com a minha mãe, com relação ao caráter. E toda a minha história está regada disso, de uma estrutura muito ligada a valor, à família, a aprendizado. E chegar onde eu cheguei, sem esquecer os meus valores e minhas raízes. Para mim é o maior presente, assim, o meu maior orgulho. Perfeito. Antes da gente começar fazendo a primeira pergunta, eu vou chamar o meu patrocinador. Tá bem. Todo mundo me pergunta, Fernando, como que você faz pra ter esses cabelos lindos aí na FG Hair Academy? Gente, eu conto com a parceria da Dex Hair, são meus parceiros há anos e eles têm uma empresa que são multimarcas. Eles acabam oferecendo pra mim todos os tipos de produto, desde a linha profissional até a linha home care. Se você tem um salão grande ou pequeno, não importa, a Dex Hair vai te ajudar. Ligue pra eles, chame eles no QR Code, que eu tenho certeza que você também vai se tornar parceiro deles. Germano, voltamos. Eu vou mostrar uma foto aqui, já que você falou do início, e eu quero que você conta desde o início pra gente. Pessoal, pode colocar a foto aí pra nós? Sim. Conta pra gente, esse é o início de tudo? Esse é o início de tudo, porque essa casa meu avô construiu quando ele casou com a minha avó. Então é a casa que, inclusive, não só eu, a minha família, né, nascem meus tios, minha mãe, meus irmãos, todos nascemos nessa casa e eu me criei nessa casa. Eu fiquei nela até meus 16 anos, até vim morar em São Paulo. Então essa casa fica na Paraíba. Fica no interior da Paraíba. Interior. Tanto que eu lembro que nessa casa, para chegar na cidade onde minha mãe mora hoje, que é o lugar que eu estudava, nós caminhávamos 1h20, 1h30, naquele sol escaldante da Paraíba, que na época não tinha ônibus escolar, passando fome, porque a gente não tinha dinheiro para comprar um lanche na cidade, né? E minha mãe fazia todo o trabalho na lavoura, ajudando meu avô para a gente poder ir para a cidade. E quando chegava, a gente já tinha que ajudar ela. É a vida da maioria dos brasileiros, né? É isso aí. É. E aí você veio para São Paulo com 16 anos. Foi, com 16 anos e meio, mais ou menos. Certo. E aí eu saí desse lugar para uma cidade como São Paulo, que é o oposto. Como que foi chegar em São Paulo? Para mim foi assim. Quando criança, que eu chegava a assistir uma novela, a gente não tinha televisão porque não tinha luz elétrica. Essa foto já tem luz elétrica. Tem, verdade. Né? Mas até eu sair de lá não existia luz elétrica. E eu gostava muito de novela quando era criança, né? Novinho. Então nós íamos para a cidade, para um povoado que tem aí perto, chamado Cepilho, para a gente poder assistir. Então quando eu via nas novelas,
as pessoas em São Paulo, desde criança eu já falava, nossa, eu vou morar num lugar desse. Perfeito. Eu via a Avenida Paulista e eu falava, nossa, um dia eu vou andar de carro, dirigindo meu carro nesse lugar. Você declarou isso? Declarei isso. E é interessante, até veio agora na minha mente uma situação, porque meu avô era meu avô era um homem bem rústico, assim, né, praticamente da lavoura e tal, da agricultura, e minha avó era uma mulher, assim, muito mais espiritualizada, assim, ela era mais voltada para, né, minha avó era índia, então ela tinha aquela coisa toda muito mística, né, e eu lembro, assim, que a gente estava na calçada aqui, essa calçada do lado esquerdo, e eu vi um avião, assim, passando muito alto, e eu lembro que nós não tínhamos nem o chinelo Havaiana, que a gente tinha, na época a Havaiana era de pobre, né? E a chinela Havaiana tinha um prego embaixo, Sim. porque a gente não tinha dinheiro para comprar uma Havaiana nova. E eu vi o avião, assim, muito alto, eu era uma criança muito sonhadora, então eu falei, nossa, um dia onde eu vou andar naquele avião, num avião igual aquele. E as pessoas riam, que a gente estava em volta, assim, né? E eu lembro de um senhor chamado Seu Bel, que era muito amigo do meu avô, contando a história do Trancoso. Então, eles ficavam contando as histórias para as crianças. E nesse momento eu fiz acho que uma profecia mesmo, né? Que eu falei, nossa, um dia onde eu vou e tal. E eu fiquei muito triste, porque todo mundo deu risada. As pessoas todas deram risada, desde criança até os adultos. Mas eu acho que você usou isso como combustível. E aí foi muito interessante, porque minha avó me viu triste, eu me afastei, minha avó chegou do meu lado, segurou minha mão e falou assim, meu filho, não fica triste. De todas as pessoas que estão aqui, você é o único que vai para lugar que fala uma língua que eu não conheço, que eu não entendo, mas você é o único que vai para alguns lugares que eu não entendo o que eles falam. Caramba. Perfeito. E aí ela naquele momento fez com que eu ainda acreditasse, entendeu? E eu lembro assim, a primeira viagem internacional minha, eu chorava igual criança. Lembro da avó. Eu lembro que uma pessoa do meu lado perguntou se eu tava chorando porque eu tava com medo do avião, assim, e eu falei, não, é porque eu Memórias. tô realizando um sonho. Isso aí. E aí você chegou em São Paulo e foi fazer o curso no Senai, no Senac. Na realidade, assim, antes, né, eu cheguei em São Paulo, fui morar com a família, essa família me acolheu, foi o Pita que me trouxe para São Paulo, que me adotou como filho e me trouxe para São Paulo com 16 anos. Então, até o tempo que eu fiquei na casa do Pita, que era meu pai, né, adotivo, ele me adotou, a família dele me acolheu, e até aquele momento ali eu estava muito bem. E aí, em um determinado momento, aconteceram algumas coisas pessoais e eu precisei me retirar da casa. E aí eu fui morar com a minha irmã que hoje trabalha comigo, que é a Cida, meu braço direito. E a Cida me levou para morar na casa dela, assim. Ela morava num quarto e uma sala, então era super difícil, assim, a gente tinha, para eu poder colocar minha cama, ela já tinha que ir dormir com meu cunhado e minha sobrinha, Meu porque Deus. era minha cama, meu colchão, eu dormia metade debaixo da mesa e os meus pés grudados na porta do fogão. Então não podia mais passar. Não dava pra ir no banheiro de madrugada. E ela me acolheu, é muito incrível, tudo é muito interessante, até assim, para mim é muita emoção de falar sobre isso, ter a oportunidade de falar sobre isso, porque depois ela foi morar em Sorocaba e eu fui morar com um amigo. E eu sempre fui uma pessoa que as pessoas têm uma facilidade de gostar de mim. E eu fui morar com esse amigo e ele tinha inveja de mim. Porque as pessoas do prédio me acolheram, me davam, nossa, que legal e tal. E ele falou, olha, eu não gostei de você vir morar aqui, você ofusca meu brilho, eu quero que você vá embora. Nossa. E aí eu falei, mas quando? Aí ele falou, hoje. Eu não quero mais você me incomoda. Nossa, invejoso. Eu não sei, eu acho que provavelmente seja, mas naquele momento eu não tinha pra onde ir. E aí eu fiquei muito mal. Nossa, eu fiquei muito mal. E foi aí que começou minha história. Foi nessa hora que você sentou na estação do metrô? Isso, exatamente. Que era ali na Bela Vista. Eu fui pro metrô Anhangabaú. Na época eu só tinha R$120. E algumas pessoas já tinham passado pela minha vida querendo algo em troca. Então, assim, se aproveitar de mim, por eu ser muito novo, muito inocente, vindo de um lugar desse. E naquele momento eu me vi com uma mochila e uma bolsa. Era até aquelas bolsas de candidato, lembra? Que tinha o nome do candidato.
E eu lembro que eu só tinha minha roupa, porque eu morava com a minha irmã, depois fui morar com essa pessoa, e essa pessoa me pôs pra fora. Não quero dar nem nome a essa pessoa, espero que esteja muito bem, mas infelizmente naquele momento foi muito difícil pra mim, né, ter sido jogado na rua. E aí eu fiz uma oração. E eu fiz uma oração tão desesperadora, mas tão desesperadora, que eu acho que Deus estava ouvindo ali de imediato. Por quê? Eu pus a bolsa assim debaixo das minhas pernas e coloquei a mochila no meu colo e eu falei, ó Deus, em nome de Jesus, se o Senhor estiver me ouvindo agora, que o Senhor me dê um socorro imediato, porque eu não tenho para onde ir, o Senhor não me trouxe para São Paulo para virar mendigo, eu quero uma pessoa temente a Deus para poder estar me direcionando, chega de pessoas que estejam me usando, e eu quero uma mulher. Eu quero que seja uma mulher mais de idade, que seja sábia e que seja de Deus. Minha oração foi essa, tá? Foi bem específica. Foi, e eu falei que essa pessoa me direcione, porque eu vim para São Paulo para vencer. E eu tenho certeza que o Senhor que me trouxe aqui. E desesperado, chorando mesmo, tá? Naquela escada do metrô Anhangabaú. E aí, na hora que eu abri meus olhos, assim, eu senti nitidamente Deus falando no meu coração, compre um jornal. Foi muito forte essa voz. E quando eu abri meus olhos, tinha um jornal, Diário Popular, que era um jornal antigo, né? Antigamente tinha esse jornal. E tinha uma banca de jornal do meu lado que eu não tinha visto. E essa banca tava o jornal balançando, assim. E aí eu fui e comprei o jornal. E na hora que eu comprei o jornal, eu sublinhei 2 nomes de todos aqueles anúncios. E o primeiro que eu liguei era uma senhora. A primeira coisa que ela falou foi, eu sou uma senhora cristã, então eu queria saber se você bebe, se você fuma e tal, mas eu não gostei da voz da mulher. Aí eu desliguei. Que é fichinha. Aham. E aí liguei pra Dona Diva. E quando eu liguei pra Dona Diva estava esperando minha ligação. Que isso é uma coisa, assim, muito forte pra mim. E aí eu liguei, quando eu liguei, Mas falei... você estava procurando o quê? Você comprou o jornal, você escutou a voz, comprou o Isso. jornal. E aí você comprou... um lugar pra eu alugar, pra eu ficar, porque eu tinha medo de dormir na rua e virar um mendigo. Normalmente nesse jornal tava escrito assim, aluga-se o quarto para rapazes Isso. solteiros, aluga-se casa para mulheres solteiras sem filho. Normalmente eles colocavam nesse jornal. Anúncio, tá. E como eu, eu não podia voltar pra casa da minha mãe, porque eu determinei que eu vinha morar em São Paulo e que eu não ia desistir. E meu avô, enquanto minha avó me dava muito, assim, como é que eu posso dizer? Enquanto minha avó falava, você vai vencer, vai dar certo, você é uma pessoa incrível, a vida vai dar certo, vai ser incrível pra você, meu avô dizia, eu te odeio, Nossa. você não presta, você vai viver o resto da sua vida às minhas custas e ninguém gosta de você. Então, eu usei isso... Você era o caçula? Eu era o neto mais velho. Então, como os meus tios... tem um livro que, para mim, retrata a minha vida, assim, uma coisa que me emociona muito, porque esse livro retrata a minha vida, que é Encantadora de Baleias. Porque o meu avô, como eu sou o neto mais velho, e ele trabalhava na roça, ele imaginou que eu fosse a pessoa, o neto, que ia cuidar, substituir os meus tios, que vieram tentar a sorte no Guarujá. E eu não gostava da roça, eu não gostava de trabalhar na roça. Eu sempre ele mandava eu pra roça e eu ia pentear as bonecas de milho. E aí, eu usei isso nesse momento de desespero para eu não voltar. Que eu falei, eu não posso voltar, porque ele falava, você vai viver o resto da vida às minhas custas. E eu falei, eu volto pra tua casa um dia que eu provar que eu venci. Então eu usei muito isso como uma ferramenta para não desistir, entendeu? E aí eu liguei pra Dona Diva. E aí ela falou, eu falei, Dona Diva, eu falei, tô ligando pelo anúncio do quarto. Aí ela falou, ah, sim, meu filho, qual o seu nome? Aí eu falei, meu nome é Cláudio. Aí ela, qual o seu sobrenome? Aí eu falei, meu nome é Cláudio Gerbano. Aí ela falou, só um minuto. E era fichinha, sabe aquelas fichinhas? Não era nem de cartão, olha como não demora não. Olha como é antigo, Aí ela falou, meu filho, a primeira coisa que ela me falou foi me chamar de meu filho, tanto que ela me chama de meu filho até hoje. Ela falou, meu filho, onde você está? Aí eu falei, estou no metrô Anhangabaú. Ela falou, você sabe chegar até o bairro Socorro? Eu falei, sei, mas eu preciso lhe dizer que o seu quarto tem o valor de 280 e eu só tenho 120 reais. Porque minha mãe sempre ensinou que a gente tinha sempre que deixar uma reserva para uma emergência. Então eu tinha 120 reais na poupança.
E aí ela falou, fique em paz. Pega o ônibus, venha pra cá agora, antes de escurecer. E se você não souber chegar até aqui, eu vou pegar meu carro e vou lhe buscar. Meu Deus. Aí naquele momento nossa, que estranho. Como eu tinha usado, muitas pessoas se aproximavam de mim para se aproveitar de mim, eu imaginei que ela era uma. Eu falei, será que ela está, né, interessada em mim de alguma outra forma? Mas eu não tinha nem como recusar uma coisa daquela. Eu peguei o ônibus e fui. No caminho eu fiquei pensando, nossa, meu Deus, mas será que essa mulher é uma pessoa de Deus, né? Será que onde eu vou dormir? Como eu vou preparar minha comida? Eu só tenho isso, né? Eu só tinha essa mochila, essa bolsa, enfim. E aí, naquele momento, eu fui, e quando eu cheguei na casa dela, que é a casa que ela mora até hoje, eu lembro da casa, a roupa que ela usava. Isso aconteceu há muitos anos. E eu lembro a roupa que Dona Diva e o perfume que ela usava no dia. Meu Deus. E aí, quando ela abriu a porta, assim, quando ela veio e ela me deu um abraço. E ela falou, seja bem-vinda à sua casa. Nossa. Que forte. E me deu um abraço de mãe. Foi a primeira vez que eu senti um abraço, porque eu estava longe da minha mãe desde... Na verdade, você sentiu o amor de Cristo ali. É. Cristo te abraçando. Abraçando, porque eu me senti seguro. Foi o que você pediu pra Deus. Isso. E até então, eu não sabia o que estava acontecendo. Aí eu falei, olha, senhora, eu preciso lhe dizer que eu só tenho R$120. Que eu sempre fui uma pessoa que eu fui muito certinho com as minhas coisas, sabe? Aí ela falou, vou fazer um café e vou te explicar o que está acontecendo. Eu sou uma senhora cristã, da Congregação Cristã do Brasil. Eu não sei se você acredita em revelação, mas eu quero te dizer que Jesus te ama muito. Aí eu... Peraí, minha oração foi feita para o Senhor Jesus, né? E como eu estava na época desviado da presença de Deus, que eu já tinha, voltando um pouquinho, eu já tinha chegado até ser obreiro, quase fui levantado a pastor. E eu me desviei. Então, nesse momento de toda essa tribulação, eu estava desviado. Então, eu imaginei que Jesus não me ouvia. Por isso que eu falei, Deus, se o Senhor estiver me ouvindo agora, né, me dê um socorro. Porque eu pensei, nossa, isso não é possível que Jesus vai me ouvir agora, né? Só que ele é muito misericordioso, enfim. E eu acho Jesus muito chique, muito elegante. E ele faz de uma forma muito leve, assim, né? Ele é muito suave. E aí ela falou, bom, quarta-feira... eu estive na Congregação Cristã do Brasil e houve uma revelação e Deus falou que eu colocasse um anúncio. Eu não coloco anúncio porque aqui os meus quartos são umas suítes e eu alugo para os executivos da Bayer, que era do lado. E a Bayer que se responsabiliza. Porém, ele falou que eu colocasse um anúncio que ia aparecer um rapaz que tinha um coração muito voltado para ele e que era para eu poder cuidar dele. E eu falei, como que eu vou pôr um anúncio? Qualquer pessoa pode responder. E eu perguntei o seu nome, porque eu fiz um acordo com Deus que quando você falasse o seu nome, eu ia sentir uma alegria muito grande. E eu pedi 1 minuto, porque eu fui tomado pelo Espírito Santo. Nossa. E talvez você não acredite, mas Jesus te ama muito e você não está aqui por um acaso. Que história. E aí eu comecei a chorar e eu falei, olha, eu fiz uma oração, expliquei minha oração. E aí ela falou, eu falei, mas eu não tenho nada, eu só tenho R$120 e só tenho essa mochila e essa bolsa. Aí ela falou, não, então eu vou abrir aqui o quarto para você ver o que Deus te preparou. Aí Deus tinha preparado o quarto com cama, com televisão, com guarda-roupa, com banheiro. Eu lembro que era um cheiro do Comfort azul. Eu nunca, tanto que até hoje eu uso Comfort azul, porque a memória, né? Memória afetiva, né? Os dois fizeram a mesma oração, praticamente na mesma hora, né? Isso. Muito, muito forte. Muito forte. E aí, Dona Diva... Então, por que eu precisava contar um pouquinho, né, da Dona Diva? Porque eu não tinha profissão. Eu trabalhava em supermercado. E eu trabalhava nessa época como representante comercial. Então, eu era contratado através de uma agência, pela Johnson, e ganhava muito pouquinho, porque a agência ficava tudo com valor praticamente. E eu visitava supermercados para poder repor as coisas da Johnson. E eu tinha trabalhado numa rede de supermercado antes. Então, eu só tinha tido esses 2 empregos e estava muito infeliz. E aí, Dona Diva falou, olha, meu filho, se você não pode pagar uma faculdade... Eu acho até bacana a gente falar sobre isso, porque tem pessoas que não conseguem pagar uma faculdade, mas foi como é que eu posso dizer, um conselho que mudou minha vida. Ela falou, você pode ter uma profissão,
né? Aí eu pensei, nossa, eu acho que eu vou ser enfermeira. Ela falou, mas você não gosta de sangue, você tem medo de sangue, então não tem por que você ser enfermeiro. Ela falou, como Deus te escuta muito, faz oração, né? Faz aí um propósito com Deus que ele vai te responder. Bom, Mais uma vez, dona Diva, ó. aí eu comecei, toda vez que eu ia dormir, Deus me mostra qual que é o teu propósito, porque é bíblico, que né, todos nós temos um talento e tal. Aí, um dia eu tava me arrumando para trabalhar, a dona Diva desce, a casa dela tem uma escada, ela desce num barulhinho de tamanco, gritando, Claudinho, Claudinho, meu filho, Deus me mostrou você. Eu, como assim? Ela falou, Deus me mostrou você é como cabeleireiro. E eu tinha um preconceito de ser cabeleireiro, porque eu pensava assim, nossa, eu não quero ser cabeleireiro. Naquela época, os cabeleireiros eram muito extravagantes. Eu falava, nossa, não tem nada a ver comigo, assim, ser desse jeito. Eu imaginava que os cabeleireiros eram daquele jeito, né? E eu falei, não, dona Diva, eu não quero. Ela falou, olha aqui, Deus me mostrou você num programa de TV, falando sobre o corte de cabelo de uma apresentadora que estava fazendo muito sucesso e que chamavam você para falar sobre o corte de cabelo que você havia feito nela. E eu falei, mas Deus, Cláudio não é cabeleireiro. E Deus, eu não vi Deus, tá? Mas Deus falou no meu coração, no meu ouvido, que ele tinha te dado o dom com as mãos e que você era um excelente cabeleireiro. É forte, Brasil. É forte. Nossa, E aí... Estou de boca aberta, tô até sem palavras. É incrível. A Gislaine tinha um monte de pergunta para fazer. Sim, mas Não vai fazer mais. adoro essas Não vai mais fazer. histórias, gente. Histórias de vida. E aí eu falei, nossa, eu não quero e tal. E ela fez eu fazer o curso. Ela falou, então vamos fazer o seguinte. Você vai no Senac. Que você não vai fazer em qualquer lugar. Você vai fazer no Senac. Olha, eu não tinha dinheiro pra nada. Eu não tinha dinheiro. Porque assim, eu só comia quando eu chegava em casa, dando de fazer uma comida para os peões da Bayer. E ela deixava uma marmitinha daquelas molinhas pra eu comer. E eu falei, como que eu vou fazer um curso, dona Diva? Eu não tenho condições de fazer um curso, né? Porque Quantos anos você tinha, mais ou menos? nessa época, eu acho que eu tava com uns 21, por aí. Uns 21 anos. E foi muito interessante porque ela falou assim, vamos fazer o seguinte, se você for lá no Senac e não tiver, se não tiver vaga, você não faz o curso. Mas se tiver vaga, você vai se inscrever. E se for de Deus, Deus vai dar um jeito. E aí eu fui. Mulher de fé, gente. Aí eu fui. Quando eu cheguei lá, a moça falou, todas as vagas foram fechadas, o nosso curso já tá fechado, não tem vaga nenhuma para você. E aí eu senti até feliz. Eu falei, ai, que bom que eu não vou ficar... Não era pra mim. Não era pra mim. E quando eu estava saindo, a moça que estava na mesa de trás, ela falou, ei, moço, peraí, só um minuto. Não. Surgiu uma vaga hoje à tarde, a pessoa desistiu, então tem uma vaga. Então essa vaga é para ser sua. E aí já vamos fazer teu cadastro, depois você traz seus documentos para você não perder a vaga. Eu, ai meu Deus, eu não vou mentir para dona Diva. Aí eu fui e falei para dona Diva que eu não tinha nem dinheiro para comprar o meu material, que era o material roupa branca, tinha que comprar tesoura, tudo. E aí dona Diva falou, Deus dará um jeito. E aí eu pegava meu vale transporte, meu vale refeição, que era aqueles papelzinhos, né? Vendia lá no Anhangabaú e foi assim que eu paguei meu curso. Então eu pagava um mês, devia outro, porque o primeiro mês que eu devia pagar, eu comprei meu material. E a dona Diva me dava comida. Então de manhã eu saía, ela me dava um pãozinho ou o que desse para comer. Eu ia trabalhar, então eu tinha que fazer os supermercados, visitava os mercados andando. Na hora do almoço eu não podia comer, porque eu já tinha vendido meus tickets. Quando eu chegava em casa 4 horas, era que ela tinha feito guardada a marmitinha e eu fazia essa marmitinha que eu comia. E aí eu tomava banho, né? Naquela época chovia muito, São Paulo era muito frio, eu só tinha 2 roupas, ela lavava, colocava atrás da geladeira. Meu Deus. Passava no ferro, às vezes até ficava úmido pra eu ir. Ela me dava os papelzinhos pra eu pagar a passagem. Como ela me dava comida, eu ficava com vergonha. Eu falava, hoje eu tenho. Aí as pessoas que falavam, nossa, eu vi o menino que trabalha aqui, mora aqui, passando pela Ponte do Socorro, 11h30 da noite, que era quando eu voltava do curso. Enfim, foi muito sacrifício. Hoje eu peso 82 quilos. Na época eu cheguei a pesar 60 quilos de fome. Era fome mesmo, tá? Porque eu só tinha uma refeição ou quando eu chegava do estudo, dona Diva tinha preparado uma comidinha para mim. Mas foi ela que foi fundamental para eu não desistir. Inclusive, teve uma vez que ela chegou, eu consegui um trabalho como cobrador de ônibus
e tinha um ponto de ônibus na casa, assim, do lado da casa dela, um terminal, e ela foi lá e falou, pode dar esse trabalho para outra pessoa. Esse menino é um rapaz de Deus, e as pessoas vão contar o dinheiro para ele. Ele não vai contar dinheiro para ninguém. Nossa Foi? Senhora. E eu fiquei chateado com ela. Eu voltei assim, nossa, dona Diva, a senhora tá parecendo que a senhora... Ela falou assim, sua bênção. Espere. Deus não falou? Espere. Eu não vou morrer um dia antes de te ver na TV. E foi com a Jaqueline Stefano que ela viu, 16 anos depois. Eu vi o programa da Jaqueline Stefano, falando do visagismo que eu havia feito nela no início do ano, e fui convidado para falar sobre o trabalho que eu havia feito no cabelo dela. Depois disso, você nunca mais saiu da TV? Sempre tá sendo convidado, Sempre né? sou convidado para falar de visagismo, né? Depois que eu me formei como visagista. O primeiro salão que você trabalhou foi no salão francês. Foi, e o que eu queria até, assim, puxar um pouquinho antes é assim, ó, eu me formei no Senac e foi muito difícil, porque eu pagava um mês, devia outro. Devia outro. Quando eu terminei meu curso, eu já estava atendendo em casa. Eu atendia as pessoas na casa delas. Que legal. Então começou a ganhar dinheiro. Aí eu terminei o curso, as pessoas falaram, Cláudio, pra que você vai pagar o curso? Você já, né, fez o curso? E eu falei, porque eu usei a escola. Sim. E aí eu fui lá e paguei, quitei o curso, e a diretora falou, olha, se um dia você precisar da gente, a gente te ajuda a indicação, porque eu não queria ser assistente de cabeleireiro nenhum. Eu sempre falei, eu vou entrar como cabeleireiro. E aí eu comecei a continuei trabalhando assim, e um dia eu senti muita vontade de dar um beijo nas minhas professoras e agradecer pelo que elas me fizeram. E aí a dona dessa rede francesa, a Daniela, havia passado lá com a mãe pedindo indicação de uma pessoa que tivesse sobressaído no curso bem e que fosse uma pessoa bacana para indicar. E ela, na época era BIP, eu não tinha mais o mesmo BIP, então ninguém conseguia falar comigo, e eu já tinha saído da Dona Diva, eu já morava num apartamento. Nossa. E aí eu passei lá porque eu senti desde a sexta-feira, sexta, sábado, domingo, segunda, alguma coisa falando no meu coração pra eu ir lá. Aí quando eu cheguei na quarta-feira, ela falou, quem te avisou que a gente tá te procurando desesperadamente, que vai abrir um salão francês em Pinheiros, e a gente quer indicar você pelo trabalho que você, né, entregou aqui no curso, e pela pessoa, de você ter sido uma pessoa muito honesta. Olha, se eu tivesse dado Elas iam um golpe, esquecer de você. entendeu? Se não tivesse pago. E foi assim, eu entrei nessa rede francesa e trabalhei por 10 anos. 10 anos. Chegou a virar o gerente da rede. Eu treinei da rede. Eu fazia toda a rede. Eles tinham várias. Chegou a existir 1.100 salões no mundo. Nossa. Mas existia salão no Brasil, no Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, e eu não lembro agora uma outra cidade. Esse salão francês, ele tem a mesma linhagem do Sorro, né? Que é um salão escola. O profissional entra e vocês treinam o profissional para trabalhar na mesma linha, né? Então, fez o cabelo com o Cláudio, ou fez o cabelo com o Fernando, ou com a Gislaine, mesmo padrão, né? Tem os mesmos. Existia assim, isso pelo menos quando o Jean-Louis era vivo, né? Sim. Hoje a marca não tem mais no Brasil, ela foi embora. O Jean-Louis vendeu a marca para uma empresa administradora americana, e o Jean-Louis já morreu. Ele já faleceu. Aí depois de 10 anos você falou, não dá mais. Eu sempre coloquei como meta que de 7 a 10 anos eu sairia dali. Certo. E foi assim que eu comecei. Aí eu comecei a atender, né, no meu apartamento. Né? Eu comecei a sair do salão, fui trabalhar com Fashion Week, fui trabalhar com moda, e eu não me identifiquei com a moda. De jeito nenhum, não tinha absolutamente nada a ver comigo. Eu fiz uma vez só, Fashion Week. Cheguei em casa e falei, nunca mais eu vou. Nunca mais eu vou, uma vez só. Traumatizada. Nossa. Eu falei, nossa, isso aqui não tem nada a ver comigo, e realmente não tinha nada a ver comigo. Mas eu queria aprender a maquiar rápido e com aquela maquiagem leve. Então, para mim, como aprendizado, valeu muito. Valeu muito. Mas não era um lugar que eu gostaria de ficar ali. E foi assim porque eu lembro que eu fui fazer uma Vogue, um trabalho para Vogue, e eles pagaram um valor assim muito pequeno. E era metade do valor que era meu corte quando eu atendia no meu apartamento, na minha sala, com espelho e uma cadeira. Nossa, não vale a pena. E eu me sentia muito feliz em estar atendendo aquela pessoa. E quando me chamavam para fazer um trabalho, eu não me sentia feliz, me dava uma angústia. Então eu senti que aquilo não era para mim. E aí eu falei, não, tenho que entender que não é pra mim. Eu vou pedir pro pessoal da produção colocar a foto aí. Sim. Do salão. Aí você me fala, você conta a história desse salão.
Tá, Vocês perfeito. colocam aí, pessoal, a foto do salão? Esse salão aí. Aqui... Já não é mais o apartamento. Não, aí aqui é o salão que eu tenho até hoje, mas aqui eu tinha começado. Essa cadeira que tá ali, a segunda cadeira, Mais redondinha. e esse espelho aqui, foi essa cadeira e esse espelho que começou no meu apartamento. Eu tenho essa cadeira e esse espelho até hoje, eu não me desfaço por uma coisa Nossa. sentimental. Com Você certeza. pegou. Que é algo muito profundo, história. né? É uma história. E eu comecei assim, comecei atendendo sozinho, era uma proposta que eu queria atender sozinho, então não tem placa meu salão até hoje, Personalizado. mas era algo muito mais personalizado. Foi nesse momento assim que eu comecei a entender que era esse lugar, porque eu queria um lugar que tivesse direcionado assim, que fosse um lugar reservado, que tivesse verde, que as pessoas se sentissem desconectadas de São Paulo Entendi. e acolhidas a partir do meu trabalho. Foi aí que eu consegui, foi nessa época, depois de uns 3 anos, que eu encontrei o visagismo. Legal. Eu conheci o Aí, visagismo. pessoal, passa a próxima foto pra nós, por favor. Aí, a equipe de hoje. Não. Aí é no dia do aniversário de 80 anos da Dona Diva. Dona Diva tá Dona aí no Diva. meio, gente. Olha que Olha linda. E aí, a Dona Diva conheceu essas pessoas. Essa daqui, que está abraçada com o esposo, é a Jaqueline Stefano, que a Dona Diva teve a visão através do sonho, e a Jaqueline se tornou minha grande amiga. Nossa, que legal. Isso. E eu contratei esse rapaz, que é meu amigo, que era chefe de cozinha do Fazano, e o sonho da Dona Diva era ter o aniversário que ela nunca tinha tido. Ela nunca tinha tido um aniversário em 80 anos. E aí eu fiz o aniversário, e ela podia convidar quem ela quisesse, e as pessoas que sabiam da história da Dona Diva são as pessoas que estão nessa foto. Tem a Nossa, que filha, legal. tem o neto, tem as Agora todo mundo vai ficar sabendo que você tá contando aqui pro Brasil inteiro. Isso. E Dona Diva é o grande amor, assim, a minha segunda mãe. Ela fala que eu sou filho do coração. Perfeito. O que você imagina, Gislaine, aí que você quer perguntar pro Germano, vendo essa foto? Nossa, gente, tanta coisa, né? Passou uma... Você foi contando e eu fui construindo essa Aham. imagem, gente. E você olhando assim para tantas pessoas, cada uma te trouxe um pedacinho da sua história, que construiu a sua história, né? Sim, Mas sim. a pergunta que eu queria fazer era na outra foto. Tem mais uma foto aí, não tem, produção? Tem uma foto do estúdio. Olha, que Aqui, legal. essa daqui é do Olha, meu você aqui, apartamento. jovenzinha. do meu apartamento. Então Isso. aí tá o cenário. Aqui dá pra gente ver bem, né? Porque aqui é aquele espelho. Verdade. A Fátima, que é verdade. minha cliente até hoje, ela é minha cliente até hoje. Eu comecei a atender aqui e daqui a pouco não tinha mais lugar para sentar as clientes. Nossa. Os vizinhos não reclamavam, não? Não, porque eu sempre tive uma amizade muito grande com as pessoas, tanto que meu estúdio fica dentro hoje de uma vila residencial. Nossa, Eu sou o que único legal. que tem um comércio lá dentro e todas as pessoas recebem muito bem. E Bacana. hoje, Germano, qual o serviço que você é mais procurado Pelo visagismo. pelo visagismo? Sim, pelo visagismo. E hoje você tem a sua equipe. Sim, aí eu comecei sozinho, né? É. E depois, hoje nós somos uma equipe de 7 pessoas. Bacana. E como que é trabalhar com o Germano? Olha, na verdade, eu me vejo como líder. Duas perguntas, Eu tá? acho que... Como é trabalhar com você e para você? Então, na verdade, lá, os meus funcionários não trabalham para mim. Nós somos é bem diferente de um salão comum. Por quê? Sério. As pessoas que trabalham comigo, elas têm participação no lucro da empresa. Então, assim, primeiro de tudo, eu não me vejo como chefe porque eu sou uma pessoa que eu procuro ensinar, acolher, entender, ajudar e caminhar junto. Então, eu me considero um líder. Legal. E as pessoas que trabalham comigo me chamam de líder, inclusive, porque eu vejo como um crescimento de todos. Nós somos um time. Se eu estiver, claro, tem que ter um líder, né? É natural, eu sou o líder lá dentro, mas os meus funcionários, as pessoas que trabalham comigo, né? Elas têm participação no lucro da empresa. A pessoa que cuida da minha casa, ela cozinha para mim a mesma comida que é oferecida para mim, eu ofereço para os meus funcionários, para eles não se preocuparem a ter que levar comida, nada. Tem uma cadeira lá sobrando? Todo mundo fala isso. Já vai. Cada um deles tem uma história. Então, um deles eu fui fazer um workshop em Macapá. A pessoa que foi contratada para me dar assistência hoje trabalha comigo faz 8 anos, que é o Rony, que é meu colorista.
ele é especialista em loiros e ruivos. O Davi, eu fui fazer um trabalho pela MQ, na Dorina Novil para cegos. Eu fui fazer um trabalho, escolhi 10 mulheres para a gente fazer um trabalho de visagismo com elas, que elas são cegas, né, mulheres ou baixa visão. A mãe do Davi foi atendida por mim, ela não enxerga, e ela falou, você é um anjo, eu vejo você como um anjo e eu preciso que você converse com meu filho que está em depressão há 2 anos. Não precisa falar nada, não precisa ajudá-lo que não seja conversar, mas eu tenho certeza que você vai conversar com ele e você vai ajudá-lo a sair dessa depressão. Caramba! É muito forte isso. E eu falei, nossa, mas como assim, como você vai né? usar, né? E aí tanto que ela me chama de Anjo da Luz, a mãe do Davi. E depois que eu voltei para colher os depoimentos do que tinha acontecido depois do visagismo, isso 40 dias depois, ela falou, nossa, você não falou com o Davi. Eu falei, porque o Davi não me procurou. Ela falou, ainda hoje o Davi vai te procurar. E o Davi foi trabalhar comigo, saiu da depressão, hoje é um dos meus melhores cabeleireiros. E ele está comigo há 7 anos. Nossa, é só... Você tá retribuindo o que fizeram pra você. Claro, na verdade do que a gente leva daqui? A gente leva absolutamente nada. Eu acho que quando você desperta para isso, né, que você não leva nada, né, aqui tudo é um empréstimo, né? O que é nosso é o nosso tempo, como nós vamos usá-lo. A única coisa que é nossa. Por isso que Deus deu o livre-arbítrio. Então, se você ajuda as pessoas, tudo é um plantio, uma colheita. Tudo é energia. Não adianta. Nossa, que legal. Então, você não queira derrubar o outro, porque vai voltar para você. Nossa. Então, tudo que acontece comigo, eu falo, o que é para aprender aqui? Não vou culpar o outro. Eu vou entender o que foi meu plantio ali. Então, assim, para mim, isso é muito certo. Minha mãe, quando nós éramos criança, nós éramos muito simples. Minha mãe, semi-analfabeta, ela chamava e falava assim, eu quero que vocês plantem essa semente. Então a gente plantava uma semente, meu outro irmão se plantava outra, minha irmã se plantava. Quando eu nasci, ela falava, que semente você plantou aqui? Eu falava, milho. Isso aqui é pezinho de quê? Aí eu falava, de milho. E você, Cida? Eu plantei feijão. Isso aqui é o quê? Pezinho de feijão. Meus filhos, é assim, ó, você planta feijão e colhe feijão. Planta milho e colhe milho. Se você fizer o bem, você vai colher o bem. Se fizer o mal, você vai colher o mal. Perfeito. Minha mãe sempre dizia, para mim, eu aceito meus filhos sendo tudo, menos ladrão, menos criminoso. Eu quero que vocês saibam entrar e sair. Não importa se vocês são sábia, ricos ou né? pobres. Isso, pobreza para nós é sujeira e falta de confiança. Entendeu? Nossa. Então, Perfeito. o que minha mãe ensinou e minha avó lá atrás, nos momentos mais difíceis aqui, que eu era incapaz de roubar uma fruta dentro do supermercado que eu trabalhava, mesmo passando fome. Nossa, são os Entendeu? valores, né? São os Isso é o valores. que fica. E o Germano, Gi, a gente trouxe ele e ele tá dentro do propósito do Pó de Beleza, né? Porque o Germano, ele deu aula pelo Sebrae. Sim. Rodou o Brasil aí, dando aula, Ensinando. ensinando, né? Que é a educação. Porque você... A vida inteira, né? Foi educação pra você, né? A vida inteira. Nesse salão que eu trabalhei 10 anos, eu que fazia a formação dos profissionais que chegavam, né? Certo. Quando eu saí de lá, o Sebrae ele me chamava muito para fazer a parte de... eu fazia muito palestras para o Sebrae e quando aparecia algum curso que precisava de especialização, aí a gente acabava indo para fazer... porque às vezes a gente faz um curso e é muito básico. A gente precisa se especializar, Sim. né? Eu mesmo, né, me formei no Senac, mas depois eu precisei buscar outros conhecimentos. Então a gente sempre, até hoje eu faço isso, né? Assim, eu acabo fazendo cursos mais privativos. Hoje eu não tenho mais tempo de, né? Então eu tenho um curso em plataformas, na internet e tudo, mas eu acho que a gente poder levar o nosso conhecimento é muito importante. Porque, assim, uma pessoa transformada, ela transforma quem está por perto. Verdade. Entendeu? E a educação, ela transforma as pessoas. Se eu não tivesse tido a oportunidade de estudar, né, de me especializar, ou tido a oportunidade, como o Senac me deu, de ensinar a mim a ser um profissional, eu não chegaria onde eu estou hoje. Absolutamente, entendeu? Nossa, maravilha. É. Tem uma pergunta aqui. O que você teve que deixar para trás para ser o Germano
que você é hoje? Medo, eu tive que deixar para trás o medo, porque se eu fosse ver pelas condições, eu não teria nem saído desse lugar, né? E eu sempre falava, eu não completo 18 anos nesse lugar. Por isso que algumas vezes, eu sempre falava para todo mundo, eu falava, olha, prestem atenção, eu não completo 18 anos nesse lugar, eu não sei como eu vou parar em São Paulo, mas eu vou parar em São Paulo, eu não vou morar na casa dos meus tios, e eu vou vencer. Eu vou para São Paulo, eu vou ter uma casa, eu vou ter um carro. Eu falava, eu vou andar na Avenida Paulista com um carro com teto solar. Nossa! E nem existia teto solar, né? Tipo, eu acho que nem existia, eu não sei. Mas Era eu não sei por quê. conversível, né? Porque eu lembrava do meu cabelo mexendo na Avenida Paulista. E eu lembro, gente, de uma situação que eu fiquei muito emocionado um tempo atrás. Eu acho que faz uns 2, 3 meses. E eu estava voltando eu fui fazer massagem, eu estava com muita dor no meu pé, e eu voltando para casa, eu coloquei uma música, e eu abri o teto, e eu estava cantando a música, e de repente me veio essa memória que eu tinha determinado, e eu comecei a chorar. Sozinho no carro. Sozinho, eu falei, caramba, meu, como é incrível isso, olha o que eu tô vivendo, foi o que eu pensei, eu determinei. Que você plantou, que sua mãe te ensinou. E eu falava, eu vou pra São Paulo, mãe, eu vi minha mãe sendo humilhada quando eu tinha 7 para 8 anos, uns 8 anos mais ou menos, por causa de farinha. Mas não é farinha mesmo de comer com feijão, tá? Farinha de mandioca lá. É. Deixar deixar bem bem claro claro, aqui. Tem né? uma foto da sua mãe aí, nós vamos colocar. Ai, minha mãezinha Vamos maravilhosa. colocar a foto É. da sua mãe aí. E aí, A outra, Dona a Diva, próxima. essa é Dona Diva, Dona Diva. é a minha segunda Essa, mãe. sua mãe. E essa é minha mãe, que aqui é o quarto onde eu nasci. E essa é a janela do quarto que eu nasci. Essa é a casa que nós mantemos até hoje. A gente não utiliza muito essa casa e não derruba. A gente tem uma outra casa nova que a gente construiu, que é a casa que a gente, né, faz o churrasco. Eu já vejo ali uma escola de cabeleireiro, você levando a profissão para as crianças de lá. Sim, é o que eu quero fazer daqui a algum tempo. Eu já vejo Uau. isso. É. Daqui a algum tempo eu quero levar a educação para lá. Transformar a história Para dessas você levar para crianças. eles o que você veio buscar aqui. Eu já vejo isso acontecer lá. Eu também, é uma E coisa... se acontecer, eu vou lá dar aula também um dia. Isso, por favor, vai ser incrível. Que delícia! E aí, então minha mãe é uma mulher muito, muito, muito sábia e uma pessoa tão simples, mas de uma sabedoria, de um coração, assim, muito de Deus, né? Legal, gente, que história, né? É. A história do... Produção, grava isso aí, hein? A história de Germano tem que contar lá no Eu Sou um Milagre. Tem que contar no Eu Sou um Milagre. Vou indicar você pra eles. Eu Sou um Milagre? Eu Sou um Milagre. Você tem que Que contar a história lá no interessante. podcast Eu Sou um Milagre. Se a história tá tão boa aqui, nosso Pode Beleza, mas a gente tem que chamar o nosso patrocinador, Opa, né? fica à vontade. Olá Fernando, olá Gi, olá pessoal do Pode Beleza. Hoje eu venho apresentar para vocês a minha marca, Vale Ri Cosméticos. Esse produto veio para revolucionar a terapia capilar em salão de cabeleireiro. Ele dá os resultados muito rápidos, em semanas você e o seu cliente vai ver os resultados. Para você que tem interesse em ter os produtos profissionais no seu salão e o home care na sua casa para tratamento, é só apontar sua câmera pro QR Code que está na tela. Obrigada Fê, obrigada Gi, obrigada pela oportunidade. Voltamos. E tá correndo aqui, ó, já tá, né? Vamos caminhar pro final. A gente nem falou da profissão, né? Não falou mas da profissão. A história é que incrível. história, gente. Sim. Ó, essa história aqui do Germano, ela serve... Eu vou falar assim pra esses calça frouxa, esses Nutella, que fica reclamando que mora em São Paulo, que tem uma oportunidade incrível e ele quer desistir da profissão, fala que não teve oportunidade na vida. Tá aqui, gente, ó, pra vocês, ó, uma história real das pessoas que a gente traz aqui, o cara tá contando, pô na cara a tapa, né? Eu já tinha escutado, assistido a sua história, mas a gente escutar assim ao vivo, assim, cara a cara, né, gente? É. Diferente. É diferente, é incrível. Eu aprendi assim, a respeitar muito que cada pessoa tem sua força, né? Mas se você desistir na primeira oportunidade, eu não sei se assim, eu já nasci, né, com uma dificuldade muito grande, assim, tipo, já nasci sendo abandonado pelo meu pai, já percebi que a gente, por exemplo, Natal, a gente esperava o Natal, eu e meus irmãos, não era para ganhar um presente, era para poder comer arroz e melhor. feijão, arroz e macarrão. Porque todos os dias a gente comia só feijão e farinha. Então eu vi minha mãe sendo humilhada por causa de uma cuia de farinha. E aí minha mãe foi embora
E eu escutei tudo, porque eu era aquela criança que percebia tudo, né? E eu não gostava de criança, eu gostava de adulto. Então, o mundo dos adultos me fascinava. Então, se eu estivesse brincando no chão sozinho, eu não estava brincando, eu estava ouvindo o que os adultos... E às vezes eu levantava e dava minha opinião, e as pessoas falavam, esse menino é doido, porque ele fala umas coisas que não sei por que ele fala isso, que eu falava umas coisas que só adulto falavam, sabe? E eu virei pra minha mãe, assim, eu lembro... Esses dias eu fui pra lá agora em junho, eu passei nessa estrada e eu mostrei pra minha irmã e pra minha amiga. Eu falei, foi aqui que eu peguei na mão da minha mãe, puxei minha mãe e falei, mãe, olha, presta atenção no que eu vou te dizer. Eu vou pra São Paulo, eu vou ganhar dinheiro, eu vou trabalhar muito e nunca mais a senhora vai passar por isso. Eu vou ajudar a senhora e a senhora vai ter sua casa e eu vou cuidar da senhora pra sempre. Desde o meu primeiro salário, eu nunca deixei de ajudar minha mãe, nunca. O meu salário, a primeira coisa que eu tiro é o dinheiro da minha mãe, como se fosse uma mesada, né? Mesmo passando fome, naquela época que eu passei fome. Vocês não têm noção. Eu cheguei a comer casca de banana, mas eu não desisti. E eu pegava o dinheiro e mandava pelo menos R$50 para minha mãe. Antes de eu poder construir minha casa, ter minha casa, né? Eu construí a casa da minha mãe. Demorou 7 anos, mas hoje a minha mãe, ela mora numa casinha que foi sempre o sonho dela. Número profético, 7. 7. 7 é o meu número. Então, o que eu falo para as pessoas, né, que estão nos assistindo? Primeira coisa, não desistir. E o que você puder fazer para plantar o melhor, planta o melhor. Por mais que não apareça naquele momento, mas quando você planta o melhor tem por vir. Germano, você vai ter que voltar. A gente vai deixar marcado já. Antes de você sair daqui, vai deixar marcado pra gente fazer a segunda parte do Germano, Gi. Isso. Que é muito importante isso pra nós. Acho que a gente podia falar um pouco mais também sobre educação, Educação né? e visagismo. Visagismo. Que é tão Vai ser legal. importante e pouco explorado, né? Eu acredito, até porque eu sou muito grato ao Felipe Hallowell, que é meu mestre, meu amigo, Esteve que eu aqui com a amo. gente, lindo. E que quem não assistiu pro podcast dele, por favor, vá lá, porque é uma aula incrível. Uma aula maravilhosa. Ele também vai voltar com a gente. Vai. Fala, Gi, você falou aí que Nossa, tem uma... tô aqui, ó. Flutuando, História, flutuando. gente, que história. Mas você deu uma pincelada, mas eu gostaria que você olhasse ali para aquela câmera, imaginasse que você vai deixar uma mensagem. Imaginasse não, porque pode ser real, mas deixar uma mensagem que vai chegar em todos os profissionais da beleza. Como se fosse assim, uma mensagem de incentivo mesmo. Você já falou, né? Mas dá uma complementada olhando ali para aquela câmera, por favor. Eu acho uma oportunidade muito importante de falar sobre missão, né? A nossa imagem, ela está ligada à autoestima, está ligada ao nosso sentir. E o profissional de beleza, né, o cabeleireiro em si, que é a minha área de atuação, tem uma missão, porque quando o cabelo é a moldura do nosso rosto, o nosso rosto é nosso senso de identidade. Que se você, né, diante de uma situação difícil, que você esteja porventura passando, entenda que ali as tuas mãos, elas são uma bênção para poder trabalhar a autoestima daquela pessoa. A autoestima não tem preço, tem valor. Então, por mais difícil que seja, de repente, uma situação que você esteja vivendo dentro do teu trabalho, né, um desafio ali, coloca como missão e pede direcionamento de Deus e coloca como missão mesmo de vida, de resgatar a autoestima daquela pessoa, que o sucesso vem e a força vem, e eu tenho certeza que você sai vitorioso. Oh, uau. Perfeito. E colocar Deus na frente, né? Porque sem Deus não tudo, existe Deus nada. em tudo. Sem ele, gente, que delícia fazer esse pó de beleza. Eu vendo as fotos do Germano, e eu vi que a gente tem bastante coisa em comum. Muita coisa em comum. Começar 23 anos de profissão. A gente tem Simone, amigos em comum, Sim. Felipe, o marido da Simone que eu vi na foto ali, que é um cara Sim, pra que mim é meu amigo ímpar, querido. né? E a gente frequenta a mesma igreja Sim. também, né? Somos cristãos também. É, Olha quanta coisa em comum. É. E gosta de trabalhar, gosta de atendimento personalizado, sim. né? E ver a profissão como missão. com missão, e sempre. Exatamente. Nossa, a mensagem foi Uhum. maravilhosa. Muito Gente, obrigado. quero te agradecer por esse momento aqui, que eu tô ainda Em êxtase. em êxtase. Que delícia. Amei, a gente vai voltar, vai Sim. falar do que a gente já combinou. Muito obrigado por ter disponibilizado aí esse tempo na sua agenda e um prazerzão te conhecer. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, Germano, mais uma E vez. esse propósito É. desse... Esse é um propósito Sim. mesmo. Mais uma vez, eu quero te agradecer por esse tempo que você teve de vir aqui, né? Nossa agenda tava dando certo, mas eu quero você aqui
logo no comecinho do ano pra gente falar sobre profissão, Vamos. sobre educação, Super top. tá? Tudo bem. Vamos deixar marcado. Vamos sim. Gente, esse foi mais um Pó de Beleza com Fernando Pascoal, Gislaine Pascoal e nosso convidado Claudinho Germano, tá bom? Segue a gente nas redes sociais, curta, compartilha o nosso vídeo, o nosso canal. E não esquece de se inscrever, é muito importante. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber todos os vídeos aí e até o próximo.